Atos 2, versículo 1, vamos ler até o 4. Versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Amém? Irmãos, Pentecostes era uma festa dos judeus que Deus instituiu logo que eles saíram do Egito. Era chamada festa das primícias e ela acontecia 40 dias depois da Páscoa. Quando eles saíram do Egito, Deus instituiu a Páscoa. Vocês vão lá, matam o cordeiro, reúnem na família, fecha a porta, passa o sangue no umbral da casa, porque o anjo da morte vai percorrer o Egito, e os primogênitos que não tiveram a casa, que não tiver o sangue, o primogênito vai morrer. Isso aconteceu com o primogênito de Faraó, todo o Egito, menos dos judeus. Por quê? Porque eles tinham o sangue. Isso aí foi instituído a Páscoa. E ele disse, olha, vocês precisam assar o cordeiro, matar o cordeiro, assar o cordeiro e comer todo. É todo. Não pode sobrar nada, nada. Só joga os couro, osso fora e as entranhas. O resto, carne, tem que assar e comer ele todo. Isso são alguns princípios de Deus para nós. Isso significa que não tem como você ser meio crente. Você receber só... Não, eu sou crente, mas eu só aceito essa parte do evangelho que Jesus falou. Aí é latada. O cordeiro tinha que ser comido todo. Todo o ensino, presta atenção, todo o ensino de Jesus tem que ser digerido por nós. O que Jesus falou? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas é como um todo. Moral da história, instituiu a Páscoa, eles saíram do Egito, 50 dias depois, eles já estavam lá no Monte Sinai, eles receberam a lei. Foi quando Deus instituiu Pentecostes. Então, Pentecostes é a festa das primícias. O que é primícia? É você tirar o primeiro fruto, é você tirar o primeiro para Deus. Essa era uma das exigências de Deus. O primeiro cordeiro que nasceu na sua casa. As primícias sempre foram de Deus. O primogênito. Jesus era o unigênito, se tornou o primogênito. O que aconteceu com Jesus? Logo depois que ele morreu e ressuscitou, Maria veio, Rabone, dá um abraço. Jesus falou para ele, não me toques. Eu ainda não subi, eu não me apresentei. Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar e não morreu mais. Porque já tinha havido atrás pessoas que ressuscitaram, só porque morreram. De novo. No caso do rapaz lá que morreu, foi jogado numa cova, aí Eliseu morreu, jogaram os ossos de Eliseu na cova, o cara saiu vazado. Eba! Vive de novo. Só com um detalhe, ele morreu depois. Agora Jesus não. Então, as primícias é de Deus. E Deus não abre mão disso. Por isso que a gente entrega os dízimos, 10%, você tem que tirar primeiro. Se ficar cozinhando o galo e não tirar, você não acaba não tirando, é fria. Porque 10% é primícia para Deus. Então, o que aconteceu? 50 dias depois, lá no Sinai, eles receberam a lei. Então, queridos, agora aqui, 50 dias depois, 50 dias depois da ressurreição, Deus derramou do seu Espírito.
Então, Pentecostes não é só primícias, presta atenção numa coisa. Pentecostes é um estilo de vida, um novo estilo de vida que Deus estava implantando através do Espírito Santo. O que Jesus falou? Olha, se eu não for, o Espírito não vem. E logo que ele subiu, o Espírito Santo veio. Então, o povo de Deus ser cheio do Espírito Santo, e o que lemos aqui, o poder de Deus veio sobre eles, é um estilo de vida e é para todos, porque é promessa. Logo depois Pedro usa o texto de Joel e fala, olha, isso aqui é o cumprimento de uma promessa que Deus fez. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por quê? Porque até então, até Pentecostes, presta atenção aqui, Lucas Daniel, até Pentecostes, o que acontecia? Até Pentecostes o Espírito Santo era derramado aqui, ali, acolá, um rei, um profeta, um sacerdote. Depois de Pentecostes, o Espírito Santo foi dado a todos nós. E por que alguns não recebem? Nós vamos ver daqui a pouquinho. E por que alguns recebem e faz besteira? Nós vamos ver também por quê. Então, Pentecostes não é só primícias, é um estilo de vida, era Deus concedendo um novo estilo de vida ao seu povo resgatado, amém? A partir de Jesus, a partir da ressurreição e a partir do derramar do Espírito, Deus começou a resgatar um povo. O povo de Israel, ele resgatou, arrancou do Egito. Deus nos arranca do mundo. Egito fala do mundo, Faraó fala, aponta, é um tipo do diabo. Então éramos escravos de Faraó, estávamos no mundo, escravos do diabo. Aí o Senhor nos resgata. Qual é o alvo? É você nascer de novo, ser nova criatura, fazer uma decisão por Jesus e receber poder sobre a sua vida. Senão você não aguenta o tranco. Eu estou falando de cadeira, eu sei o que eu estou falando. O que aconteceu ali? Fizeram o que Jesus falou, nós vimos semana passada. Aí o poder de Deus foi derramado sobre eles. Veio como um vento forte, poderoso, e distribuiu como que línguas de fogo. Irmãos, eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas? Não necessariamente. Não é. É um dos sinais. O falar em línguas estranhas é um dos sinais do batismo com o Espírito Santo. Mas eu, por exemplo, quando eu fui batizado com Espírito e com fogo, porque eu senti, eu vi Deus derramando e senti aquele queimando e fiquei desesperado, porque na época eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que era. Eu não falei em línguas. Só saí correndo, gritando em cristianopolês, era a minha língua. Fiquei desesperado, estava lá em Brasília. Agora, uns 10 anos depois, presta atenção numa coisa. Uns 10 anos depois, eu comecei a trabalhar na obra. E a coisa muito pesada, expulsando capeta, orando com o enfermo, ganhando pessoas para Jesus, arrancando elas das trevas. E uns 10 anos depois eu estava exausto, esgotado. Além da Dalva, tinha casado, tinha 3 filhos e trabalhava na obra para valer. E mais trabalhava, tinha uma sorveteria e ainda trabalhava no estado. Então eu não parava, era 25 horas por dia. Dormia 5 horas no máximo e botava para moer o dia inteiro até a noite. Um irmão passou e falou: estão abrindo uma igreja lá no Riviera. Eu morava ali, gente, aqui, no Morada Nova. Lá no Riviera, do outro lado da cidade. Eu recebi um convite para ir lá nessa abertura dessa igreja. Era um pastor Benedito, ele vai abrir a Assembleia de Deus do Evangelho Pleno. Naquela época foi a época que saiu aqueles livros do Paul Yong-Shu, que depois virou David Yong-Shu, da maior igreja do mundo, a Assembleia de Deus lá na Coreia do Sul.
chama Assembleia de Deus do Evangelho Pleno. Aí ele pegou esse nome, a deixa, e foi abrir a Assembleia de Deus do Evangelho Pleno, lá no Riviera. Ele era assembleiano, alugou um lugarzinho assim, ó, mais ou menos menor do que isso, daqui assim para lá, no máximo, num contrapiso, uma telha eternite por cima. Aí ele passou aqui, não, vamos lá comigo. Cheguei lá, ele tinha uma caixinha de som, uma guitarra, ele tocava, cantava, arrepiava, era mais ou menos igual eu, só não compunha igual eu, o resto ele fazia tudo. Aí, ele falou assim, irmãos, a gente tinha o quê? Umas 35 pessoas lá, menos do que tem aqui, eu acho. Irmãos, vamos fazer o seguinte, nós vamos ajoelhar, vamos orar, vamos pedir a Deus para derramar do seu poder sobre a nossa vida. Pensei, ajoelhar nesse contrapiso. Falei, ai meu Deus, é porque eu tive um problema nesse joelho em Brasília, eu rachei a rótula do joelho, uma longa história. Falei, não dou conta não. Pensei, né? Se eu vou ajoelhar um pouquinho para não ficar feio, e a hora que os irmãos fecham os olhos, eu sento na cadeira. Esse era o meu pensamento. Todo mundo ajoelhou, deu uma olhada, todo mundo ajoelhou e ia lá com a guitarra, começou a tocar e cantar um microfoninho aqui. Gente, porque eu ajoelhei e comecei a orar, eu escutei um vento. Eu abri o olho, não vi nada, estava todo mundo, tinha umas irmãs prostradas, todo mundo orando, e ele cantando ali, e o vento. De repente esse vento entrou no meu ouvido. Eu pensei, será que eu sou cabeça oca desse jeito? Ele entrava aqui e saía de cá. A hora que eu abri a boca, eu comecei a cantar numa língua estranha. Eu olhava e o trem... Era mais ou menos desse jeito. Alto e forte e passando dentro do meu ouvido. E saía de cá. Falei, Jesus me guarda. Sabe o que eu fiz? Continuei ajoelhado, fechei o olho e abri a boca para orar. A hora que eu comecei a falar em línguas e de repente eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar numa língua que eu não tinha a mínima ideia e fui deixando levar e comecei, vai. Eram 8 horas a hora que nós começamos. E continuei, o poder de Deus veio, e gente batizada com o Espírito Santo, e vai. E eu continuei cantando. Patativa desesperada numa língua que eu não tinha a mínima ideia. Aí ele falou, gente, parou a guitarra, irmãos, acabou o culto. Falei, acabou o culto? Falei, ué? Acabou o culto? Logo que eu comecei a cantar, eu pensei, né? Que eu olho num relógio daquele tamanho que estava lá na parede, sabe quantas horas? Era 10 horas da noite. Fiquei 2 horas cantando ali. Para mim, tinha sido alguns minutos. A partir daí, então, irmãos, eu comecei a cantar e falar em línguas estranhas. Mas isso tinha 10 anos que eu tinha sido batizado. Então não é regra geral. Todo mundo que recebe o poder de Deus tem que falar em línguas. Não, eu tenho uma irmã que é batizada com o Espírito Santo. Ela nunca falou em línguas, tem visão, revelação. Deus mostra as coisas para ela com muita antecedência, não só coisas pequenas a respeito da família. Ela falou, a água parou. Às vezes tem algumas coisas que ela não entende, ela me liga. Mirim, Deus me mostrou isso, o que você acha que é? Aí, no meu conhecimento geral, uma experiência que eu tenho, a gente dá as nossas cacetadas. Então, queridos, aqui no dia de Pentecostes foi isso que aconteceu, né? Deus estava fazendo coisas novas no meio do seu povo. Aquilo ali nunca tinha acontecido. Só porque não era para parar só lá em Pentecostes. A coisa é para continuar na igreja. Por que isso não continua? Incredulidade. Um dos pecados maiores que existe, que todo mundo comete, cai nele, chama-se incredulidade, sabia? Irmãos, muitas vezes nós acreditamos nos parentes, acreditamos na tradição da família, da igreja,
acreditamos no professor, mas não acreditamos na palavra de Deus, no que Deus fala. Esse é o problema. E a coisa é tão fina. Eu me lembro quando eu fui lá para a fazenda lá no Pai da Adão, uma vez tirei 7 dias para jejuar. Tinha uns problemas não resolvidos da igreja e como sempre eu quero tudo para ontem, falei, Senhor, eu vou jejuar até o Senhor resolver isso aí. Eu fiquei 7 dias lá e voltei. Eu tirei uma semana de folga no meu trabalho, eu trabalhava no estado. Quando eu voltei, queridos, eu cheguei, eu fiquei uma semana sem fazer a barba. Eu fiz hoje, minha barba cresce muito. Aí eu cheguei, como um irmão estava dirigindo o culto, ele era novo convertido, eu tinha ganhado ele para Jesus. Ele nunca tinha me visto de barba, né? Também nunca tinha deixado. Eu cheguei, estava com a barba já. O homem ficou escandalizado. Ele ficou escandalizado. Parece que ele pensou, mas pastor com barba? Esse irmão falou assim, o pastor chegou. Eu falei, não, irmão, você está dirigindo, continua. Não, largou o microfone e saiu vazado. Ele pensou, Jesus. Eu falei, pronto. Irmão, naquele dia, eu cheguei, eu peguei o microfone, o irmão vazou. E eu falei, irmãos, eu lembro que a Claísa tocou uma música, uma guitarrinha, uma caixa amplificada lá. E eu falei, irmãos, nós vamos orar. E dificilmente eu fazia isso, não é costume meu orar ajoelhado. Falei, irmãos, vamos ajoelhar? Nós vamos ajoelhar e vamos orar. E eu sei que Deus vai fazer muita coisa aqui hoje, mas não tinha nem noção, irmãos. Não passava pela minha cabeça. Antes de ajoelhar, eu senti a presença de Deus. Veio algo assim tão espetacular que eu nunca tinha percebido na minha vida. Que ele parece dar uma clareada, assim, como se tivesse uma luz forte. Aqui, que eu olhei de lado, tinha um ser. Eu não sei se era Jesus, eu acho que era, se era um anjo. Tinha um ser aqui do meu lado e aquela luz branquinha, uma luz branca, não é meia amarela, branquinha, aqui assim em volta. Tinha um pessoal visitante, um casal, o homem estava com câncer aqui, no intestino. Como ele não podia ajoelhar, a maioria ajoelhou, ele estava com um problema aqui, com câncer, ele só fez assim, abaixou a cabeça. Esse ser estava a uma distância daqui ali na cadeira, eu estava no púlpitozinho que tinha lá, ele veio em direção a ele. Eu entendi que eu tinha que ir atrás dele. Sou bobo, né? Ele não falou, cola em mim que é sucesso, mas eu sabia que se eu colasse nele era sucesso. Ele veio e passou no meio daquele homem, assim. Eu pus a mão na cabeça do homem e comecei a orar por ele. Eu orei assim uns 30 segundos. O homem fez saiu louco no corredorzinho e sumiu, foi para o banheiro. Depois, ele voltou, depois que eles me contaram que ele estava com câncer, a hora que eu pus a mão na cabeça dele, o câncer saiu na boca dele. Tumor desse tamanho. E não foi só isso, foi várias coisas, eu atrás, pá. E Deus separando pessoas, Deus movendo, foi um mover de Deus. Por último, tinha uma mulher bêbada, igual uma cabaça, lá no finalzinho, magrinha, coitada, ela disse que bebia 2, 3 garrafas de pinga por dia. O Zé Pilintra estava no pelo dela, a hora que eu cheguei perto dela, ela já caiu endemoniada, o Zé Pilintra, rosnando, botei para correr em nome de Jesus. E voltei. Um mês depois ela veio, tinha convertido, estava na Assembleia de Deus, foi liberta ali, sem retorno, sem transferência. A hora que eu estava voltando, como eu nunca tinha visto uma experiência dessa, eu pensei, Senhor, é o Senhor que está agindo através de mim? Eu pensei, a hora que eu vim no corredor, foi uma porção de coisas, eu estou resumindo a ópera que Deus fez. A hora que eu cheguei ali assim, eu pensei, Senhor, é o Senhor? Eu sempre tive muito cuidado. As coisas espirituais você não pode brincar, o diabo sempre entra no meio e faz festa. Daquele jeito, eu nunca tinha visto. A hora que eu cheguei assim, irmãos, como se fizesse assim, ó,
Voltou tudo ao normal. Porque eu estava assim, no sobrenatural de Deus, aonde o anjo ou Jesus, não sei, que eu não tinha coragem nem de olhar para ele. Só via pelas costas e ele passava sobre a pessoa. E no que eu encostava a mão na pessoa, Deus me dava a palavra. Foi ali que ele separou a Edilma para ser missionária, está lá em Cusco até hoje. Foi ali que Deus falou para ela, ali que ele libertou a mãe dela, que já tinha quase um ano, estava frequentando a igreja, tinha sido médium lá no Vale do Amanhecer. O Damásio, que trabalhava nesse espanhol aqui, deixou um cofre cair no dedo, no pé dele, arrancou metade do pé. Estava com os dentes tudo podre, ele ganhou 3. Esse seu colocou 3 bolas na mão dele, assim, azul. Eu falei, você vai receber 3 bênçãos. Aí é fácil, né, irmãos? Estão vendo? Deus vai te dar 3 bênçãos. Ele estava orando, naquela hora ele estava orando por um tratamento de dente, para ganhar dinheiro, para tratar os dentes. Ganhou 3 tratamentos de graça, um com cada especialidade. Arrumou a dentadura dele todinha. E assim por diante. Irmão, falei, irmãos, o que Deus tinha de fazer na reunião, isso foi em questão de uns 10 minutos. O que Deus tinha de fazer nessa reunião, já fez. Podemos ir embora, todo mundo. Falei, pessoal, aí já. Quem ele tinha de curar, ele curou. Quem ele tinha de expulsar o capeta, expulsou. Quem ele tinha de derramar a bênção sobre a vida dele, já derramou. Vamos embora. Você vê que a coisa fica fácil. No outro dia, lá vai passando a irmã Jaci ali, quem conheceu ela aqui na Vila Aurora, a menina ali conheceu ela. Cega, diabetes, ficou cega. Eu já conheci, ela já era cega. Passou lá. Mãe Jaci, vamos tomar um suco aqui em casa. Eu sempre fiz aquele suco que o Juninho gosta. Suco do Chaves. Pedaço de limão, 3 amora, 4 caju, não sei o quê, pimentão, cenoura, beterraba. O cara toma e sai louco. Doido para trabalhar. Não, irmão Rosemiro, tem que ir embora. Vem cá, mas assim, cata ela pelo braço, ela não tinha. Era cega, vem cá, mas assim, ela era magrinha. Estava magrinha, diabetes, ela ficou magrinha. E veio e tal. Sentou lá. Conversamos uns minutinhos, irmão Rosemiro, eu tenho que ir embora. A Rutinha tem que fazer almoço, era umas 10h30, 11. Está na hora do meu almoço? Não, irmã, toma o suco primeiro. Eu fiz o suco. Aí, ela levantou e já começou a falar em línguas. E, vixe, está turbinada hoje. Ela estava vindo de uma reunião de oração, do círculo de oração da Assembleia de Deus. Ela começou a falar em línguas e virou para o meu lado. Ela falou assim, meu servo. Falei, ixi, apontando o dedo ainda. Profeta, apontando o dedo. Meu servo, você me pergunta se é eu que estou te usando. Tão somente o meu Espírito te usa para curar, para abençoar, para libertar. Irmão, já tinha esquecido. Eu pensei. Ó a resposta, no outro dia, eu tinha pensado. Você vê o que é incredulidade? Não seja incrédulo, mas creia. Irmãos, é como se tivesse dado uma porrada na minha cara. Eu não chorei porque homem não chora, eu sou duro, não, eu não choro. Deu vontade de chorar, de arrependimento. De ter perguntado para Deus. Irmãos, eu fiquei uma semana jejuando. Uma semana bebendo água. E orando no monte, fazendo... Cada dia eu ponho uma pedrinha. Fez um monte de pedra lá, em memorial. Orando pela igreja. Aí Deus age na igreja, você vai perguntar se é Deus. Ai, papai do céu. Então, a incredulidade, irmãos, às vezes você vê... aparentemente não era uma coisa simples. Você acha que Deus não conhece os nossos pensamentos, tudo? Ele conhece, ele sabe até o que você está pensando aqui, ó, querendo ir embora. Não vai não, vamos terminar o estudo. Ainda tem gincana também, tá bom? Então, queridos, através do Espírito Santo, Deus veio para a terra. Eu estou sem relógio, já vou avisando, hein? Através do Espírito Santo, Deus veio para a terra. Né? De vez. Mas ele veio para transformar tudo com poder e glória, aleluia.
E ele veio, aqui está falando que eles estavam juntos ali, ele veio para gerar unidade na igreja e gerar unidade entre nós e Deus. Jesus, ele era o unigênito, se tornou o primogênito, o primeiro filho. Quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. O que Jesus falou sempre? Eu e o Pai somos um. Nós, como filhos de Deus, temos de ser um com Deus. Mas a gente só vai conseguir isso através do Espírito Santo. Para você fazer só as coisas que o Espírito, ou que Deus ordenar, ou que Deus quer que você faça. Amém? Então, queridos, mas tem um pequeno detalhe. Nós somos chamados para ser o povo da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus no princípio era a palavra e ela era Deus. Então nós somos o povo para ser chamado o povo da palavra de Deus, a igreja. O que significa isso? A gente tem que aprender a fazer como Jesus. Saber que nós temos autoridade, só porque tudo que a gente faz tem que ser através da palavra, você tem que liberar uma palavra. Por isso que é importante aquilo que você fala, que você conversa. Ultimamente, sabe o que eu tenho? Como os trancos são grandes, a primeira coisa que começo a orar lá debaixo daquelas mangueiras, ou na beirada do rio, onde eu já saio orando. A primeira coisa, Senhor, eu declaro que hoje é o dia da nossa vitória. Hoje é o dia da vitória da igreja, é o dia da vitória do Samuel, do Claudemir, do Tássio, do Adilson. Hoje é o dia da vitória da igreja e é o dia da derrota dos nossos inimigos. Sabe, queridos, de vez em quando tem uns capeta por lá. De vez em sempre. Sabe o que eles fazem? Aquele telhado lá. Aquele telhado faz barulho. Isso aí não tem noção. Por quê? Porque eles ouviram o Rosemir falar que hoje era o dia da minha vitória e era o dia da derrota deles. O que eles fazem? Vaza. Então, quanto mais feia a coisa estiver do seu lado, mais você tem que declarar a derrota dos seus inimigos e a sua vitória. Você não sabe como, mas que Deus vai te dar a vitória, Ele vai, amém? Vamos puxar para os nossos dias. Então, Pentecostes aconteceu, nós lemos aí. Por que, queridos, que algumas pessoas se sentem assim culpadas por não serem batizadas com o Espírito Santo? Irmãos, Deus não faz nada na minha vida e nem na sua vida sem um propósito. Por que Ele me batizou com o Espírito Santo? É porque eu não tinha noção do mundo espiritual. Eu queria pregar a palavra, eu queria ganhar pessoas para Jesus, ganhei algumas, só que eu não tinha noção de mundo espiritual. E ele é tão real quanto essa Bíblia que estava no banco, que está na minha mão. E quando você recebe o revestimento de poder, aí sim você passa a entender muito mais do mundo espiritual do que qualquer outra ocasião da sua vida. Amém? Então muitas pessoas se sentem culpadas porque eu não fui batizada, porque eu não recebi dons. Esquenta a cabeça não. Se houver necessidade, deixa eu te contar uma experiência de alguns anos, do começo da comunidade. Veio uma família para a comunidade, a gente ainda funcionava lá perto do Terminal Bandeiras. Esse pessoal era da igreja cristã, o pai era diácono da igreja cristã. Eles frequentavam a igreja cristã uns 30, não sei quantos anos. Só porque é uma igreja tradicional. Eu nasci e cresci lá, aprendi muito da palavra de Deus, muito, muito, muito. Graças a Deus por ela. Comecei a orar com eles, mas eles estavam com problemas sérios na família, né? O menino de 12 anos começou a mexer com droga, tal.
Aí eu fui lá orar com ele, ficou endemoniado, e vamos adiantar o negócio. Porque uma vizinha fez um trabalho de macumba, jogou em cima da casa deles. Esse trabalho de macumba estava lá, já tinha... Quando ela fez isso, ele tinha mais ou menos 6, 7 anos, ele já estava com 12. Aí Deus me mostrou o trabalho. Falei para o irmão, sobe lá e arranca esse trabalho de macumba. Ele pôs uma escada, subiu, procurou, não tem nada. Aqui não, Rosemir. Falei, lógico que tem, Deus mostrou, meu filho. Pode observar. Aí saiu no telhado. Só porque era tão velho, o trem estava tão velho lá, que ela pegou, era a vizinha do lado, ela pôs num saquinho e jogou, caiu em cima. Aí, com o passar do tempo, a poeira e chovia, criou lodo e tampou o saquinho, cheio de macumba. A mulher pegou, presta atenção, a mulher pegou um bife, um pedaço de carne, pólvora, mas não sei o quê, uma trenheira, pimenta. Existe Exu Pimenta, não sei se você sabia disso. Esse capeta. Depende do capeta, o trabalho depende do demônio. Eu sei que tinha lá, e costurou para dentro do saquinho e jogou. Aí ele tirou o lodo, achei isso, joga aqui embaixo. Jogou, desceu. Vamos dar uma observada aqui que tem nesse trem. Abrimos o saquinho. Irmãos, abriu o bife, é como podia fritar ele e comer. Estava vivinho, tinha quase 7 anos de idade. É mole? Ou vocês querem mais? Moral da história, vou resumir isso aí. Esse menino ficava endemoniado. Aí o que aconteceu? A irmã dele, mais velha, nasceu e cresceu, era convertida, tal. Não vou evitar nomes aqui para... Sempre que ele ficava endemoniado, na época não tinha celular, ligava, era telefone de fio. Né? Eu já tinha corrido lá umas 3, 4 vezes, porque ele quebrava tudo, se demorasse a chegar. Aí, esse dia, ele ficou endemoniado, estava só ela, o pai tinha trabalhado, aí saiu todo mundo, outro irmão, outra irmã. Ela e esse menino. Ele ficou endemoniado e ela não sabia o que fazia, e ele começou a dar bordoada para todo lado. E ela não dava tempo de chamar o Rosemir. Acho que eles não tinham nem telefone na casa, não lembro mais. Ligava, era do vizinho. O que ela fez? Ela foi tentar expulsar o demônio. Segurou ele, isso ela me contando depois. Depois me ligou, eu corri lá. Eu cheguei lá, já estava tudo na paz. Cheguei lá, ela estava falando em língua. Sabe o que aconteceu? Como ela não tinha experiência, não sabia o que fazia, a hora que ela começou, Deus batizou ela com o Espírito Santo. Ela expulsou o demônio falando em línguas. Ela não sabia nem o que estava fazendo. Então, eu acredito que Deus faz segundo a necessidade. Deus faz segundo a necessidade. Aconteceu. Foi batizada, foi que ela não sabia o que fazia. Ela estava mais com medo do que... Então, queridos, agora um outro problema que acontece, sabe o quê? É que pessoas sentem ciúme de quem já foi batizado e tem dons. Lucas 11, 13. Está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia? Lucas 11, 13. Dá uma lida aí, Lucas 11, 13, por favor. Fala que Deus quer dar o seu Espírito a todos que lhe pedirem. Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhes dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Pedir e dar-se? Pede. Pede agora. Todo pecado tem sua consequência, e quem recebe talentos, dons, não é para fazer graça. Se você não desenvolver, não tocar para frente, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. E com juro, correção.
Tá bom? Nós não podemos enterrar os nossos talentos. Todo mundo conhece a parábola dos talentos. Então Deus pretende, né? Por que Deus derrama do seu Espírito sobre nós? É para cumprir uma palavra, uma promessa a Abraão. Para que a gente vá falar de Jesus, orar, expulsar demônio, curar os enfermos, Goiânia, Cristianópolis, Brasília, até os confins da terra. Para que se cumpra a promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Abraão, a bênção vem. E uma coisa interessante, quem se lembra lá de Gênesis, quando Deus confundiu as línguas lá em Babel? Nós vamos fazer uma torre, vamos chegar no céu. Deus veio e confundiu as línguas e por isso que tem esse tanto de línguas estranhas por aí. Moral da história, aqui em Pentecostes, naquele momento, Deus estava quebrando essa maldição. Vocês, se terminar de ler o texto que começamos, você vai ver que tinha pessoas ali de cerca de, acho que 17 nacionalidades. Todo mundo ouviu Pedro falando na sua própria língua. Eu já vi várias vezes pessoas começar a falar em línguas e alguém traduzir. Não, traduzir não. Interpretar é diferente de traduzir, tá? O que é interpretar? O que é traduzir? Traduzir, eu falo algo em inglês, você traduz palavra por palavra. Interpretar, você fala um apunhado de coisa, o outro vai interpretar, vai te dar o sentido daquilo que você falou. É interpretar, é diferente, tá? De traduzir. Tá bom? Porque tem muita gente, o cara falou meia hora em línguas e estava interpretando, falou 2 palavras só. Ele interpretou o sentido de tudo aquilo que a pessoa passou. O que Deus quer falar para a igreja ou falar individualmente para a pessoa. Não precisa ser palavra por palavra, aí é tradução. Interpretar é diferente. Então Deus quebrou essa maldição. Amém? Agora, no capítulo 2 aqui, finalizando o capítulo 2, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Eu disse que Pentecostes é um estilo de vida. Logo depois de Pentecostes, o que aconteceu? Você vai ver lá, Atos 2, 42 até o 47, que eles ensinavam, os apóstolos ensinavam, partiam o pão juntos, oravam juntos, tinham tudo em comum. A igreja era como uma família. Irmãos, igreja para mim é família. Seja o tamanho que for, tem família grande, tem família pequena. Como é que funciona numa família? O Tássio, por exemplo, a família dele é ele, a Alice, Maria Rita e o Tássio filho. Tássio Henrique. Aí, olha como é que funciona a família. Aí o Tássio, né, resolve comprar uma cadeira macia, que eu já estou ficando velho, meio gordinho, barriga meio grande. Então, vou comprar uma cadeira bem fofa e pôr aqui na sala. Deixa eu perguntar para vocês, a Maria Rita pode sentar nessa cadeira? Mesmo que não puder, ela vai sentar, na hora que ele não estiver lá. Por quê? É dele, mas é da... Isso é ter tudo em comum, gente. É assim que tem que funcionar na igreja. Aí, esquenta não, Maria Rita, é da família. Aí, estou falando, ó, chama o Tássio Henrique também. Tá vendo? Ele já ia apelar com você, Maria Rita. Ainda bem que você viu Deus falando com ele agora. Então, irmãos, isso é viver em família. A igreja é a mesma coisa. O que a gente tem aqui não é só para mim. É para todo mundo. Um ar-condicionado, umas poltroninhas macias. Amém? É assim que funciona. Então, a igreja para mim é família. E, para encerrar...
Se tem uma coisa que vai trazer unidade para a igreja, chama-se amor de Deus, o amor ágape. O amor ágape é o amor que não pede nada em troca. Deus te salvou, Deus te escolheu, tirou lá das trevas para a sua luz. Ele não pede nada em troca. É de graça. É pela graça. Custou a vida de Jesus, isso. Mas Deus não te pede nada em troca. Eu vou lá em Trindade pagar uma promessa. Bom, você fez a promessa, tem que pagar. Mas isso não quer dizer que a sua salvação depende disso. A nossa salvação é pela graça e a nossa salvação é de graça. Custou para Jesus, custou para Deus entregar o seu único filho. Agora, para nós, não. Amém? E aqui diz que Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Presta atenção aqui numa coisa, irmãos. Uma das coisas que me preocupa muito chama-se a igreja crescer, a igreja ganhar novos convertidos. Isso me preocupa. Eu sempre orei para Deus mandar pessoas aqui para serem libertas, curadas, serem salvas, transformadas. Mas sabe qual é o grande problema da igreja? É que uma maioria das pessoas entra por aquela porta. Geralmente a igreja tem duas portas, essa é a única que só tem uma. Entra por uma porta e sai pela porta do fundo. E vou contar uma coisa para vocês, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós temos que saber acolher as pessoas, amar as pessoas, com sinceridade, irmãos. Não é fazer de conta. Irmãos, quando eu percebo que meu coração está endurecendo, sabe o que eu faço? Senhor, amolece meu coração, encha de amor. Encha de amor. Eu estava ontem pensando lá, como a igreja muda, como é que funcionam as coisas. A gente vai se acostumando com a liturgia, acostumando com as pessoas, e Deus tem que renovar o nosso amor a cada dia. Isso é no nosso casamento, isso é na igreja, é nos nossos relacionamentos. Sabe por quê, irmão? Senão vira rotina. Casamento não pode virar rotina. Igreja não pode virar rotina. Você tem que vir aqui com o coração aberto. Sabe por quê? Porque é aqui que Deus, foi o que o Claudemir falou, eu nunca sei quando é que Deus vai fazer algo na minha vida. Por isso que eu venho aqui, as reuniões, essa igreja tem pouca reunião. Você pega uma Assembleia de Deus, eles têm reunião segunda, terça, quarta, quinta, cada dia. Um dia doutrina, um dia busca de poder, um dia para orar, um dia para chorar, um dia para cantar, um dia para... Todo dia que você for lá, eu fico encabulado. O freguês está lá no mundão, servindo ao diabo. Agora está servindo a Deus. Bate uma preguiça. Não, domingo é dia de dormir. Domingo é dia de descansar. Irmão, nosso descanso vai ser lá no céu. Lá você vai viver a eternidade. Só que não vai ser igual fantasminha, voando para lá para cá sem fazer nada, não, irmãos. Carne e sangue não herdará o reino de Deus, mas vocês viram aqui Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Lá, Apocalipse nos mostra que nós vamos nos alimentar da árvore da vida, que era para o Adão comer lá no Éden, o cabeção deu bobeira. Está lá na novo céu e nova terra. Deus não vai, Deus vai criar, Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Só porque lá não tem doença, não tem feiura, todo mundo é bonito. Lá ninguém engorda mais do que o outro, vai ser todo mundo igual, tá? Para ninguém reclamar. Vamos estar adorando juntamente com os anciões, o Cordeiro, então. As perguntas de hoje vai ser do capítulo 3 e 4. Eu só quero falar 5 minutos, que já terminou o horário,
No capítulo 3, Pedro e João vão para o templo orar. Logo depois da ressurreição de Jesus, o templo foi abolido, agora somos o templo. Mas, como nós precisamos de um local grande para reunir, tipo aqui, né? Eles foram para lá orar. Na porta havia um cara aleijado. Dormia lá, igual o Dionei está dormindo ali no banco. Então. Só não roncava igual o Dionei, mas que dormia. Aí, chegou Pedro e João, me dá uma esmola. O que Pedro falou para ele? Eu não tenho prata, viu? Estudou, vai ganhar gincana de novo. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Catou as trouxas. Aí ele começou a louvar a Deus. O texto diz lá, ele ficou tão feliz, longe, tinha que estar feliz. E começou a pular e a glorificar a Deus, a adorar a Deus. Aleluia! Irmãos, só para encerrar, que Deus me falou, eu anotei aqui. Uma das coisas mais importantes que acontece na nossa vida, às vezes estamos mendigando amor, mendigando as coisas nesse mundo, aí somos encontrados por Deus, Ele transforma. Esse homem tinha necessidades especiais, nós temos também as nossas necessidades, Ele muda a nossa vida, a nossa história. Esse homem foi transformado de um homem com necessidades especiais em um adorador. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te tira do mundo só para fazer graça. Deus te tira do mundo para te transformar num adorador, numa adoradora. Alguém que vai adorar a Deus, amar a Deus. Irmãos, nós no mundo, às vezes estamos na porta da igreja. Estamos na porta da igreja e não conseguimos entrar como esse homem. Aí vem Pedro, aí vem Deus, aí vem Jesus através da minha vida, da sua vida. Levanta e anda. Você é mudado, transformado, você ouve falar de Jesus. Mas Ele quer te transformar num adorador. Não é só para ficar sentado no banco. Que seja aí no banco, irmãos. Adore ao Senhor. A adoração gera vida. A adoração gera unidade entre nós e Deus. E às vezes nós achamos que adorar, irmãos, é com música. A adoração não tem nada a ver com música. A música pode te ajudar na adoração. Irmãos, eu adoro a Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Esse homem lá, não tinha música, não tinha ninguém. Não estava lá o Lucas Daniel dedilhando teclado, a Duda estava lá no calcanhar do avô dela ainda, nessa época, não existia. Tinha nada de música, tinha instrumento, tinha nada. Não tinha bateria, graças a Deus não tinha bateria, nada. Ele foi transformado num adorador. Irmãos, quando eu venho aqui, irmãos, eu abro o peito para cantar. De coração. Porque eu sei de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu quero ir.